Olha só, gente. Então a gente vem falando até aqui o que você deve fazer, como é que você deve traçar o seu plano de estudo, a sua estratégia, o que é o edital sintetizado, mas olha só, tudo não são flores nessa caminhada, professor Paulo. Tudo não são flores. Então o que acontece? Neste momento aparecem os inimigos. Aparece aquilo que o candidato passa o que eu costumo chamar de enfrentamento. Enfrentamento, pessoal, consigo mesmo. E olha só, um desses primeiros inimigos que aparece para o candidato, pasmem, redes sociais. Professor Paulo, explique um pouco para a gente o que o aluno deve observar com relação às redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp e outras ferramentas que eu penso que isso vem ajudar ou atrapalhar o estudo do candidato? Como é que ele deve se debruçar diante destas redes sociais? O que ele deve fazer? Então, meus amigos, aqui a gente precisa separar dois grandes momentos, certo? Aquele momento em que você para e se dedica para o seu estudo, como o professor Hugo falou logo mais, quando você reservou aquele espaço já de estudo, você já está no ambiente de estudo, você já se debruça, vai focar agora para aquelas horas ali de estudo. Ali, meus amigos, a dica é valiosa. Desligue tudo. Isso mesmo. Pegue as suas redes sociais, afaste seu celular, nem entre no ambiente com o seu celular. Não utilize de forma alguma Facebook, Instagram, isso tudo te atrapalha. Então é muito comum, né? O candidato começa a estudar, professor, aí ele está aqui com o celular dele do lado. Aí ele começa a ver, né, aqui a aula, né, do professor Hugo, né, Direito Constitucional, aqueles primeiros 30 minutos. Terminou, aí o que ele faz? Ele para e diz, pô, vou dar uma olhadinha aqui agora, né, no Amigos da Família, vou olhar, e aí, olha só, acabou perdendo totalmente o foco, saiu do estudo, saiu daquele ambiente todo preparado. Então, gente, é muito importante que você afaste isso tudo. Isso tudo está ali para te atrapalhar. Então, observe com muita atenção. No momento em que você estiver estudando, a sua direção, o seu foco tem que ser só ali. Largue de mão o Instagram, Facebook. Vai haver um outro momento. E olha só que interessante, meus amigos. Se você quiser utilizar o Instagram e o Facebook, não faça isso durante o seu período de estudo. Deixe para utilizar em momento posterior. Por exemplo, você observou uma determinada dúvida, algo que, por exemplo, te trouxe uma dúvida. Após o momento do seu estudo, você pode se utilizar, entrar, por exemplo, no Facebook do professor Hugo, do professor Paulo André, tirar suas dúvidas no site, né, na internet e tudo mais. É o outro momento, é esse segundo momento, é o segundo momento de tirar dúvidas. Se você, né, quiser uma dica mesmo boa, eu sei que isso é muito difícil de se fazer, mas durante esse período de preparação, de 2, 3 meses que você faz, de 4 meses, o ideal mesmo é você dar um tempo, né, desse Facebook e Instagram para coisas que são fúteis, né, vamos dizer assim, que não te agregam para o teu concurso. Utilize o Instagram e o Facebook como essa ferramenta de tirar dúvidas e tudo mais. E no momento do seu estudo focado, aí você sim desliga completamente e foque nisso. Não é verdade, professor Hugo? E eu compartilho aqui uma experiência própria que eu fiz nos meus estudos. Então eu começava a perceber que eu perdia muito tempo com isso. Perdia muito tempo. A gente não se dá conta. Faça um teste. Verifique quanto tempo você dedica do seu dia para as redes sociais. Gente, é um absurdo. A gente dedica um tempo imenso. Agora imagina, você está se preparando para um concurso público, cuja concorrência é alta, é um estudo que você deve fazer concentrado, detido, e aí as redes sociais, nesse momento, acaba desviando o foco, tirando a sua atenção, tirando a sua concentração e diminuindo a sua capacidade de absorção de conhecimento. Então, quer dizer, isso vai na contramão do seu objetivo real, que é a aprovação no concurso. Então, o que eu fazia, pessoal? Professor Paulo, eu usava assim o celular, mas o que eu fazia? Eu colocava no modo avião e ligava o cronômetro. Colocava no cronômetro, numa contagem regressiva. Então, eu colocava ali meu celular, eu vou começar estudando 1 hora por dia, no primeiro momento. Gente, 1 hora eu considero que até um tempo, para quem nunca pegou em nada, é para você começar. Com o tempo, tudo é hábito, gente. Tudo é hábito. Com o tempo, você começa a perceber que aquela 1 hora já é pouco. Já é pouco tempo para você estudar. Você sente a necessidade de avançar mais. Então, 1 hora já é pouco. A gente já passa a estudar 1h30, aí permanece. Depois, quando você vê, você está estudando 2 horas. Depois, 3 horas.
e quando você menos espera, você consegue atingir um tempo de 4 horas, que é um tempo que eu considero um tempo bom de preparação e para quem está se dedicando aí 3 meses para um concurso, 2 meses para um concurso. E, pessoal, isso tudo é muito relativo, porque se você tiver essa capacidade de otimizar seu estudo, tá ok? Diante dessas técnicas que nós estamos apresentando aqui, você pode até estudar em menos tempo e ter uma capacidade de memorização, absorção e otimização tão grande quanto aquele que estuda 4, 5 horas. Então, pessoal, redes sociais é um perigo, tenha muita cautela com isso, fique muito atento, desligue aqui. A gente dá essa dica, professor Paulo. Por quê? Porque é um ambiente muito tentador. É um ambiente muito tentador para você conversar com seus amigos, com a sua família. Você ficar ali jogando conversa fora. Quando você menos espera, você já perdeu 1 hora, que era o tempo que você ia dedicar ao seu estudo. E é um tempo muito precioso. Então fica essa dica. Redes sociais, grave. São 2 momentos. O professor Paulo falou. Então fique muito atento a isso. Então, pessoal, esses são os principais as principais dicas que nós oferecemos aqui para você, né, para você ter atenção de como você deve fazer para lograr êxito na aprovação desse concurso público. E assim, professor Paulo, para a gente fechar, já que isso faz parte desse tema, o que a gente pode orientar o nosso candidato com relação, por exemplo, ao sono, né, a preguiça que vez por outra bate, a concentração, assim, as pessoas têm dificuldade de concentração, os pensamentos negativos. Bora conversar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, professor Hugo. Olha só, a gente observa, né, que isso são inimigos também que acabam por, né, atrapalhar o estudo do candidato, né, tanto o sono como a preguiça, né, a concentração. Então é por isso que logo né, anteriormente o professor Hugo falou primeiro da questão do ambiente. O ambiente ele já vai afastar o inimigo da concentração. Então, se você, por exemplo, né, ou melhor dizendo, da desconcentração, né? Então, se você, por exemplo, opta por um ambiente barulhento, né, opta por estudar perto onde está todos aqueles familiares que passa ali vez ou outra e diz, olha ali, fulano, tá, olha, eu tenho um negócio para te contar, tu nem sabes o que aconteceu e tudo, e aí acaba te tirando do foco. Então, essa concentração, essa desconcentração que muitas das vezes vem pelo barulho, pelos amigos, familiares, como a gente falou das redes sociais. É aquilo, né, professor Paulo, que muita gente fala, né, a fofoca, né, a fofoca, às vezes, ali você está estudando aí, aparece um comentário, a sua irmã, a sua mãe, olha, eu tenho uma coisa para te contar e já para. Então, isso aí, né, professor Paulo, dá vontade de rir, né, mas é uma coisa muito comum na nossa, né, então tem que ter essa cautela. E, né? ó, uma outra questão interessante é você precisa perceber, você precisa observar dentro da sua rotina de estudo qual é aquele horário que você consegue produzir mais. Não existe essa fórmula, né? Exatamente. Então você precisa observar, porque veja bem, né? Às vezes você tem uma facilidade de estudo durante a noite, tem pessoas que estudam melhor durante o dia. Por que a gente está conversando isso? Porque às vezes o aluno, né? Ah, não, eu vou estudar, por exemplo, aquele período ali da tarde, mas é um período que, por exemplo, te traz muito sono, né? Que você quer dar aquela descansada e tudo mais. Aí você não produz nada, não vai adiantar. Você senta, né? Vai olhar, né? Vai começar o estudo, mas percebe que não está conseguindo e não está absorvendo absolutamente nada. Professor Paulo, só sobre o sono aí, um aspecto importante que eu queria compartilhar com o nosso aluno é assim, eu falo também por uma experiência própria. Se eu chegar, por exemplo, do meu trabalho e eu for me dedicar a um tempo de estudo, eu não consigo o sono, pessoal. O sono é algo que você não consegue vencer. Você não consegue vencer. Então, olha só, olha o que eu comecei a perceber. Se eu chegar do meu trabalho e for imediatamente estudar, ler alguma coisa, eu duro ali, o meu tempo de sobrevivência é no máximo uns 20 minutos. Né? Você vai ligar um ventilador, um ar-condicionado, você está ali, só você e o livro. Então você com sono, você vai lendo, quanto menos você espera, você já está completamente tomado pelo sono. E você fica naquela briga, e ali você consome o tempo. Então, qual é a dica, professor Paulo? Descanse. Chegue na sua casa, tome um bom banho, dê uma descansadinha. Gente, não é aquela descansadinha de, eu vou dormir 4 horas. Não é isso, não é isso. Você descansar ali 20, 30 minutos, até 1 hora. Acordou, tomou um bom banho, tome um café quente, sabe? Algo que não vá prejudicar a sua saúde. Evite também refrigerante. Tem muita gente que só sabe estudar com Coca-Cola, não adianta, pessoal, isso daí traz um prejuízo imenso à saúde. Então, tudo é equilíbrio na vida, professor. Então, o sono, né, é uma coisa assim que a gente tem que ter muita cautela, não é verdade? Claro. E além do sono, gente, a preguiça, né? Pelo amor de Deus. Você quer ser um concursado, você quer ser um servidor público, afaste isso de vez. Sabe aquela coisa que você diz assim,
Ah, não, eu vou assistir esse filme, já já eu vou estudar. Não, eu vou estudar, mas deixa eu primeiro assistir essa série que eu adoro, que eu acho muito legal e tudo mais. E aí depois eu dedico, eu com certeza vou todas as horas. Aí termina a série, né? Você olha ali para o seu livro, ou melhor, para o seu e-book, né, da aprovação. Você vai fazer aquela observação da videoaula. Aí você diz assim, não, mas peraí que eu vou primeiro fazer um lanchezinho. E assim você vai postergando, postergando. Quando você vê, você não vai estudando. Né? Então, a preguiça ela é um inimigo feroz daquele candidato. Né? Por isso que ele precisa do que o Hugo falou também anteriormente, da questão da rotina, do hábito. Quando você começa a criar o hábito do estudo, automaticamente você vai percebendo que essa preguiça vai ficando de lado. Você já vai embutindo, né, em si, né, esse negócio de desejo, não preciso estudar, hoje é a hora do estudo. E sempre foque no concurso público. Lembre, a carreira, né, olha, por exemplo, do Ministério Público do Estado do Pará, né, cujo professor, né, hoje ele atua, né, como analista judiciário, é uma carreira maravilhosa, como a do auxiliar. Né? Então, observem, é muito bom, gente. Você às vezes perde aquele. Perde não, né, Hugo? Na verdade, a gente ganha quando a gente está estudando, ganha aquele tempo e lá na frente você colhe os frutos disso. Então a preguiça ela só te atrapalha, infelizmente ela não vai te levar a nada. Por isso que a preguiça é também um dos inimigos, né, Isso. feroz. E eu costumo dizer que a preguiça, pessoal, a gente tem que ter uma política de enfrentamento para essas, vamos dizer assim, essas fragilidades morais que por vezes nos permeiam. A gente tem que ter essa autoridade psicológica de dar um novo rumo para a nossa vida. Poxa, professor, eu gosto de dormir, eu não aguento, eu fico assim, eu sou consumido para isso. Comece. Se não, poxa, eu durmo 4 horas, mas hoje eu vou dormir menos. Eu vou dormir menos, eu vou começar a estudar. Você tem que ter autoridade. Aquilo, a sua fraqueza não pode lhe dominar. Isso serve para qualquer área de sua vida. Você tem que ter autoridade sobre aquilo e vencer essa sua fraqueza, essa sua vulnerabilidade. Porque se a gente não ultrapassar os nossos próprios monstros que nos permeiam, se a gente não conseguir vencer isso daí, professor Paulo, dificilmente a gente consegue avançar, senão a gente se iguala a todos. A gente se iguala àquele que dorme, aquele que não consegue se concentrar, não é verdade? E dentro desse ambiente, professor Paulo, que eu noto também que isso afeta muito os concurseiros, é esse pensamento negativo. Né? O pensamento negativo também é um grande, vamos dizer assim, eu costumo dizer, um grande dissipador de motivação do candidato. O candidato, ele parece que é o que a minha mãe costumava dizer, parece que ele pegou um quebranto, né? Um quebranto, ele não consegue avançar e evoluir no estudo dele. Então, esses pensamentos negativos, professor Paulo, o que o senhor pensa aí que o candidato deve ter cautela com relação a isso? De forma alguma, né? O candidato ele precisa ter pensamento positivo o tempo todo, acreditar sempre que ele vai ser aprovado. Então, aqui, inclusive, a gente já, né, acumula com uma outra dica: evite ficar se comparando. Você quer sempre estar se comparando. Ah, o fulano está estudando há muito mais tempo do que eu e tem muito mais chances do que eu de passar. Olha quanta negatividade você traz. Você não sabe se aquele candidato, né, que você está se comparando, ele está fazendo esse estudo inteligente, não é verdade? Então, observe, você pode fazer um estudo inteligente e ali, né, passar. Eu me lembro que quando, por exemplo, eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que foi aprovado, foi na primeira tentativa. Eu não tinha essa experiência de concurso público quando, de repente, eu me lancei para fazer o concurso do Tribunal de Justiça. E veja, consegui a aprovação, fazendo um estudo, de uma certa forma, inteligente também. Então, observe, evite estar se comparando, foque em você mesmo, tenha autoestima, acredite em você o tempo todo. Para isso, meus amigos, venha também para o método curso online, aonde aqui a gente otimiza o seu estudo, faz com que você se motive. A gente, como o professor Hugo falou, pega você no braço, trabalha você com muito carinho e coloca na sua cabeça que você vai ser um concursado, você vai ser um servidor público. Então, negatividade jamais, meus amigos. Isso não combina com você. Você que quer realmente ser um aprovado, você que quer, né, seguir uma carreira dentro, né, do serviço público, jamais pode ter esse tipo de pensamento. Você tem que pensar sempre para frente. Acreditar que você é capaz, que você vai conseguir. Independente se é o seu primeiro concurso, ou se você já está há muito tempo. Ah, eu já estou há muito tempo. Ah, não tem nada para mim mesmo, não. Eu não vou conseguir, vai ser mais um ano. Se você atrair esse pensamento, não vai ter jeito. Realmente você não vai conseguir. Porque o pensamento positivo, ele acaba impulsionando o candidato para o seu êxito. Ele acaba... Sabe aquele dia, pessoal, que a gente acorda e diz, poxa, eu estou com uma disposição, sabe? Eu estou com uma força de um leão. Não é verdade? E assim, porque você está motivado, você está de bem com a vida, você está feliz.
E você precisa estar feliz neste momento. Você não pode estar para baixo. O pensamento negativo, pessoal, ele é extremamente prejudicial para o candidato que quer prestar um concurso público. Ele é extremamente prejudicial. Então você tem que estar muito atento a isso. E assim, se ele vier, você tem que sair dele. Você tem que sair, poxa, eu estou muito mal, eu estou ruim, eu não consigo evoluir, meus pensamentos estão muito acelerados. Então, saia, converse com um amigo, dê uma paradinha, relaxe, né? Até porque o concurso público só estudo, estudo, estudo. A gente tem que ter esse momento também que a gente vai relaxar, vai ao cinema, vai conversar com os amigos, vai jogar uma bola, faça um exercício físico. Então, quer dizer, você tem que ter essa atividade que vá realmente compensar. Vai compensar, porque senão você acaba ficando estafado, você consegue manter aquele ritmo apenas 1, 2 semanas e depois você desiste, e não é isso que a gente quer, não é isso que a gente almeja para você, que a gente quer que você seja um vitorioso, até mesmo porque, pessoal, a vitória de vocês é a nossa vitória, não é verdade, professor Paulo? A gente aqui está se propondo, a gente está investindo nesse mercado online, professor Paulo, mas o nosso objetivo também, pessoal, não é só a gente conseguir agregar renda, não é esse o nosso maior objetivo. A gente está aqui porque a gente tem um dom, Deus nos deu esse talento, esse dom de compartilhar um conhecimento, de dar aula, mas a nossa preocupação, pessoal, é ser instrumento na sua aprovação. Então, o seu êxito, a sua aprovação no concurso é a nossa vitória. Porque se você passar no concurso público, eu tenho absoluta certeza, quantas pessoas, professor Paulo, uma pessoa conhece? Várias pessoas. Então, se você for aprovado, eu tenho absoluta certeza, pessoal, que você vai indicar para outras pessoas. E o nosso interesse é que a gente seja instrumento na vida de vocês, consiga o que vocês cheguem a esse tão sonhado objetivo que é passar no concurso público. E, obviamente, é uma via de mão dupla. A gente ajuda vocês e vocês nos ajudam. Né? Isso é a lógica da vida. Então, assim, gente, nós traçamos aqui, não é, professor Paulo, essas 10 dicas para você observar no seu estudo. Meus amigos, a gente deseja realmente tudo de bom para vocês, que vocês observem todas essas dicas, que vocês estudem com muita inteligência, que vocês se dediquem, que vocês se esforcem. E como o professor Hugo falou, nós estamos aqui como instrumentos, né, para a tua aprovação, né, o que for da nossa capacidade. Nós não vamos deixar de medir esforços, né, para te ajudar, para conseguir com que você, né, alcance esse tão sonhado objetivo que você tem. Então, observe com muito carinho essas dicas. Preparamos esse vídeo, inclusive, com muito, né, carinho para vocês, para que vocês, né, para dar mais uma ajuda, né, mais uma possibilidade que vocês possam, né, aí conseguir ser aprovado no concurso público. Então, acesse o nosso site, o Método Curso Online, assista às nossas aulas, entre nos nossos cursos, né, e vocês vão ter uma jornada incrível e vão conseguir, com certeza, lograr êxito no concurso público de vocês. Isso, pessoal. E aqui no Método Curso Online, como o professor Paulo falou agora há pouco, a gente traz todo esse conteúdo para que você possa conseguir a sua tão sonhada aprovação. Um grande abraço, fique com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo, até a próxima dica e até o próximo estudo.